Oi, gente! Como estão? Como é que passaram de junho até aqui? Chegamos ao nosso mês de julho e eu vou começar por quem? Por Leão, né? Mês passado eu comecei por Virgem e hoje eu vou começar por Leão. Então, vamos pedir a orientação da deusa Hécate, de todas as outras deusas, de todos os deuses, do nosso anjo de guarda que nos dê a inspiração e a iluminação para entendermos o que está sendo passado neste recado, porque é uma leitura geral, gente. E aí você vai ter que ouvir e entender que isso é uma leitura que cabe a você entender dentro do seu coração, dentro da tua alma, na tua mente, o que está sendo dito para você em especial, tá bom? Então vamos lá. Reforçando algumas coisas. Até o próximo dia 10 de julho, a promoção é com valor extremamente reduzido das consultas para que a gente possa comprar alimento para quem está precisando de comida, tá valendo ainda. As cestas vão ser montadas a partir do dia 10, então só dá para ser até lá, tá? Se você quiser fazer o pagamento para garantir o valor e fazer a consulta posteriormente, também não tem problema, tá bom? Vamos lá então, Leão, qual é a orientação do plano divino para você que está me ouvindo, que está me prestigiando? E lembre que isso é um conselho, não é adivinhação, tá bom? A gente não tira o livre-arbítrio de ninguém. Cada um faz o que quer da própria vida, inclusive aceitar as orientações ou não, tá bom? Então se concentra, respira fundo, aceita o que vem para ti, porque é de coração, tem muita entidade envolvida nessa leitura e é para ajudar e orientar você errar menos e acertar muito mais em julho, tá bom? Então vamos lá. 3 vezes o círculo eu traço, todo mal de mim eu afasto. 3 vezes o círculo eu traço, todo mal de mim eu afasto. 3 vezes o círculo eu traço, todo mal de mim eu afasto. Que assim seja, que assim se faça. Carta de corte. O carro, que é extremamente produtivo, ou seja, será um mês bastante próspero. Pronto, vamos lá então? Um golinho de café. Adoro. Então vamos lá. Momento atual. O que é o momento atual? A gente fala de momento atual e você entenda que o que te passar na cabeça neste momento é sobre isso que nós estamos falando. Então, nas outras cartas, a gente vai estar falando de profissão e dinheiro, de comunicação, de saúde, etc. Então, é específico para o assunto que a casa está se pronunciando. Aqui não. Momento atual, a gente está dando uma pincelada geral do que se trata. Então, na cabeça de um leonino, vai passar algo no sentido profissional. Na cabeça do outro, do parente dele que falou algo que desceu atravessado.
na cabeça do outro vai passar sobre relacionamento e assim por diante, tá bom? Então, a carta de espadas sempre fala de algum corte, de algo que é bom ou que não é bom para tua vida, mas será cortado. Ou você corta ou a vida corta. Então, o 2 de espadas pede observação e equilíbrio, tá? Então, observar a vida, observar o que acontece a partir daqui e qual é o equilíbrio que você tem que ter para digerir determinadas coisas. Então, Leão, ouça as coisas, veja as coisas e tente não entrar em desespero e querer reagir ao assim, tipo, alguém te fala algo agressivo demais e você quer reagir naquele mesmo momento. Não faça isso, tá? Engole, engole, porque mais vale você pensar numa boa resposta do que dizer qualquer coisa e aí a coisa fica balançada, às vezes não dá nem para consertar. Então, não, respira, tá? Você não tem nada a perder de fazer depois, de falar depois e de pensar uma estratégia de fato. Então, observe e entre em equilíbrio a respeito deste assunto que está passando na sua cabeça nesse exato momento, tá bom? Sobre profissão e dinheiro. A carta da estrela sempre é um norte, então é a carta, é a estrela que guia o náufrago quando ele está à deriva no mar, porque a carta náutica molhou, porque a bússola caiu no mar na tempestade, por algum motivo o cara ficou à deriva e ele toma como norte uma estrela. É a estrela que levou os reis magos até a manjedoura, ou seja, é um norte. Sabe quando alguém tá te maquiando e fala, mire um ponto e não pisca? Quando você fixar o olho e você me fala para eu te passar o rímel, as meninas sabem do que eu tô falando. Então, é um norte, tá? Então, dentro da profissão, da sua profissão, da forma que você ganha dinheiro, você terá um norte a respeito do como portar-se naquelas determinadas situações onde o seu trabalho exige que você se manifeste, que você tome uma atitude, que você seja ou não seja proativo, mas que você saiba o que fazer exatamente em cada situação que se apresente, tá? Então, você é médico, você é advogado, você é carpinteiro, você é TI, você saberá o que fazer nas determinadas situações que se apresente para que você se saia bem dentro da sua profissão e consiga, inclusive, reverter coisas para que isso vire dinheiro, tá? Eu acho que esse é um norte muito confortável, inclusive, porque nós estamos num momento de crise. Se você não notou, era hora de botar reparo, né? No sentido de que quando a gente deixa para depois, para reparar depois, a gente perde tempo. Então, não, tá? É agora, é hora de olhar intensamente e saber qual é o norte a tomar, Leonino. Comunicação. Cavaleiro de Paus. Você terá novas experiências e viagens. Então, de fato, alguns, com a forma com a qual se comunica, estará num patamar onde terá dinheiro, o dinheiro entrará de uma forma melhor, mais proveitosa, e ele vai poder viajar a passeio. Outros estarão numa posição onde a comunicação dele o coloca num conforto e ele vai ser direcionado a viajar a trabalho.
Percebe que, como é geral, para cada um vai encaixar de uma determinada maneira, mas fala de novas experiências. Então, novas experiências até na forma de comunicar-se. Então, sabe quando nos outros vídeos dos outros meses eu falei, se coloque no lugar do outro, para que você consiga saber o que o outro está pensando, o que o outro pensa sobre o que você faz com ele, a forma que você fala com ele. Então, comunicar-se é qualquer coisa verbal, a gesticular da pessoa. Então, eu resolvo, eu te chamo para uma reunião e falo, vamos conversar? Aí você fala, vamos. E cruza os braços. Isso é a maior coisa, a maior prova, a maior. Não me vem a palavra. É uma expressão, é um comunicar-se visual, assim, corporal, dizendo que tá, vamos falar, mas tipo, eu tô totalmente indisposto a te ouvir, a te entender e até a querer isso. Então, cuidado com a cara que você faz quando alguém fala, com a forma que você se comunica. Hoje em dia está muito na moda a comunicação não violenta. Então, isso tem que ser colocado em prática para todas as situações de vida, para tudo, em todas as áreas das nossas vidas, porque as pessoas estão ríspidas demais e as coisas que estão acontecendo no nosso planeta têm muito a ver com ação e reação. A gente tem agido de uma forma ruim, vamos dizer assim, e o universo está reagindo às nossas posturas. Então, vamos tomar cuidado com a forma com a qual a gente se comunica, tá? Mas o Novas Experiências pode estar te falando sobre isso. Comunique-se de uma nova maneira para atingir os teus objetivos. Comunique-se de uma nova maneira para que as pessoas te entendam melhor. Percebe? Então, é um super recado. A forma com a qual você se comunica te leva para cá ou para cá. E cabe a você, já que isso é um conselho, entender qual é o norte que você quer, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, para que ele seja atingido como um todo, na plenitude, tá? Aqui teria agora, a gente já leu três cartas, a quarta carta, se fosse uma leitura particular, nós falaríamos da base familiar materna. E tem uma super explicação sobre constelação familiar e o que ela faria por você, dependendo da carta que estivesse aqui, com relação a você e a sua mãe, o que deveria ser trabalhado e blá blá blá. E na 10ª também seria a base familiar paterna. Mas como é uma coisa geral, eu não posso ler uma única carta, falar de base familiar materna para o mundo, porque não daria certo, tá? Então, essa a gente exclui na leitura geral de signos e a gente pula direto para dons, talentos e criatividade. E aí eu te explico que quando você nasce, a gente determina, combina lá com o plano divino que esse senhor será seu pai, essa senhora será sua mãe e essa será você. Tá certo? Tudo bem? Então, sabe quando a gente diz não se dá a cruz maior do que você pode carregar? Então, não fica chorando pitangas, não fica fazendo o coitado ou a coitada. Você consegue, tá? Então, respira fundo, sacode a poeira e vai, porque não dá para ficar no papel de coitadinho, porque você combinou que passaria por essas coisas. Então, essa é uma coisa. Você já tem o dom e o talento necessário para tocar a vida independente, da merda que ela esteja, tá? Então, tanto faz a forma com a qual ela se apresenta, mas você tem que entender o como você pode ressignificar tantas coisas. Junto com a responsabilidade de ter esse pai, essa mãe e ser você, também lhe é dado dons, talentos e o plano divino espera que você seja criativo o suficiente para colocar em prática, primeiro em prol de si
E segundo, em prol dos teus irmãos. Sim, somos todos irmãos, goste você ou não, isso não é utopia. Somos filhos de Deus e da deusa, portanto somos deuses em ação, temos o DNA divino. Então, percebe que quando você fala, eu sou Deus, né? Ah, que fácil falar. Então, por que tanta caca acontece na minha vida? Suas escolhas. Não é a escolha de Deus, não é a escolha da deusa. É a sua escolha e você tem que se responsabilizar pelas coisas que acontecem na sua vida, tá? Então, você, leonino, você, leonina, a partir daqui, saiba que tem dons e talentos que tem que ser colocados em prática, independente disso virar dinheiro ou não. Ah, mas Marisa, eu tenho que trabalhar. Eu não tô falando para você não trabalhar. Vai e trabalha, mas o seu plano B, C, D, o abecedário inteiro tem que ter alguma coisa que faça ser exteriorizado quais são os seus dons e talentos, porque isso foi combinado e isso faz parte da sua evolução espiritual, tá? Não está aqui a passeio, portanto veio aqui evoluir, evolua, não fique perdendo tempo. Copas sempre vai estar falando de sentimentos. E como eu falei no vídeo da semana que eu gravei e postei antes desse, entre amor eterno e ódio absoluto existe um prisma de trocentas sentimentos. Então aqui a gente não está falando de sentimento de amor, ponto. Todos os sentimentos estão envolvidos aqui. E decepções e tristezas vão acontecer quando você se propuser a colocar esses seus dons e talentos para fora. Muita gente vai te zoar e vai achar que você está sendo inocente demais, bobinha demais, bobinho demais, que não é por aí, que isso não é necessário, que você tem que ir lá trabalhar, ganhar dinheiro e é só isso. Só que não. Porque quando você faz coisas por amor, independente de ganhar dinheiro ou não, você vai ganhar dinheiro com isso. Então talvez você esteja perdendo a possibilidade de ganhar dinheiro porque não está trabalhando com o que te dá prazer de fato, tá? Então eu não posso abrir mão do meu emprego porque isso sustenta a minha família. Ok, mas o que mais você pode fazer? Você só sabe fazer isso da sua vida? Não, né? Então vai ter que dar um jeito de tirar essas tristezas, essas decepções. Por quê? Porque isso vira doença. Todo e qualquer sentimento não tratado vira doença. Tristezas, por exemplo, é o sentimento do pulmão, do meridiano de pulmão na medicina chinesa. E o que é que isso vem para te dizer? Que se você tem excesso de tristeza, você tem problemas de pele, você tem problemas respiratórios, você tem problemas pulmonares. Se você tem excesso de decepções que te causam essas tristezas, você pode estar com decepções relacionadas a pensamentos repetidos. Você fica colocando expectativas em pessoas e elas não têm a necessidade, a obrigatoriedade de atender às suas expectativas. São as suas expectativas, não as delas. Então, pensa nisso com carinho quando você coloca expectativa no outro e tenta não fazer isso. Viva um dia de cada vez e fique buscando quais são os seus dons, quais são os seus talentos e seja criativo em prol do outro. Perceba que as coisas vão voltar para você com uma facilidade e uma infinidade de bênçãos, tá? Saúde. A maior parte de vocês, leoninos e leoninas, estará com uma saúde próspera em julho. A temperança é uma carta que fala de você sobre águas e você não se molha, ou seja, você não adoece em julho. É muita água, fluidez na sua saúde, é água verde, saúde. E você comemora a entrada de mais saúde, muito provavelmente pelas suas atitudes,
pelo repensar de algumas coisas, o comer direito, mudança de hábitos levam à saúde, né? Se você percebe que o que você tem feito não cabe nesse momento, não cabe no momento algum, por exemplo, comer demais não é bom para ninguém. Então, entre outras coisas, é uma das coisas que você deveria mudar. Mas para a maior parte de vocês, leoninos, em julho a saúde estará bastante boa. E para quem tem doenças crônicas, ela estará controlada, essa doença crônica que você possivelmente tenha, tá bom? Relacionamentos e parcerias. Aqui a gente não tá falando única e exclusivamente de relacionamento amoroso, mas podemos estar falando também de relacionamento amoroso, tá bom? Então, quando a gente tem a carta do diabo, ela pode significar duas coisas. Ou é uma orientação de que com os teus relacionamentos e parcerias você tenha mais prazeres, não queira ficar agradando todo mundo, não fique em cima do muro o tempo todo, posicione-se, diz para as pessoas o que você sente, o que você pensa sobre determinados assuntos. É lógico que se o seu chefe, o seu patrão faz uma coisa idiota e você acha idiota, você não vai falar para ele que isso é idiota, né? É o momento de calar, é o momento de ficar na tua. Ou se você tem uma certa liberdade, dizer com outras palavras, é a tal da comunicação não agressiva de novo, né? Não violenta de novo. Você dizer, nossa, isso é idiota. Ou dizer, e se a gente fizesse dessa maneira e dar a sugestão? Você está dizendo que é idiota do mesmo jeito, que você não faria assim, que você não concordaria com isso se você fosse o responsável pela definição do faço ou não faço, mas você não está chamando o cara de idiota, percebe? Então, dentro das suas parcerias e dos seus relacionamentos como um todo, então com família, com colegas de trabalho, com filhos, com esposa, com marido, enfim, com o padeiro que seja, a forma de comunicar-se com os teus relacionamentos, ok? Tenha mais prazeres. Talvez até dentro desses relacionamentos você deva tocar o foda-se, não é? E sentir mais prazeres, não ficar sempre no como fala, no racional, não, tem hora que você tem que abrir mão do que é racional e viver e ser feliz e pensar em você, tá? A parte de sombra dessa carta é ter prazeres demais, extrapolar no sentido fui viver e ser feliz e dane-se o mundo e não conseguir voltar e meter os pés pelas mãos e virar escravo, tá vendo? Dois seres humanos aqui na coleira do diabo e virar escravo do diabo. Então, muito cuidado. A gente às vezes se coloca em risco quando anda com determinadas pessoas e quando vai pro covil das pessoas junto com elas e quer viver a vida que elas vivem e fazer o que elas fazem. E às vezes você não tem como bancar determinadas coisas. E às vezes nem precisa ter como bancar. É só não ir atrás de determinadas coisas para não virar escravo mesmo, tá bom? Transformações e viagens. Não é uma carta que fale de viagens, nem nacional, nem internacional, nem a trabalho, nem a nada. Mas é uma carta que fala de equilíbrio. Então, se você sente que precisa transformar coisas, vá e transforme pelo amor. Não espere ter que transformar pela dor. Porém, essa carta fala de harmonia nos negócios. Então, se até aqui, por conta de sei lá qualquer coisa, a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios, aqui está falando especificamente de negócios, porque está escrito aqui, se as coisas não estavam indo tão bem, em julho isso entra em equilíbrio. A gente tem um pentagrama yang, dourado, quente, masculino,
e um pentagrama Yin, escuro, frio, noturno, feminino, e eles estão metade, isso significa equilíbrio nos seus negócios. Então, muito bom, harmonia nos negócios nesse momento é muito bem-vindo, amém, obrigada. Espiritualidade. 5 de paus e me fala de conflitos e inimigos. Então, não é para todo mundo, mas alguns de vocês pode estar sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Então, é a hora de se interiorizar, de descobrir o que você pode fazer com relação ao que dá para mudar. Se você não sabe o que fazer e precisar de ajuda, eu não faço trabalho, pelo amor da deusa. Não me pergunte isso, porque a resposta é não, desde já. E não pague para que alguém faça esse tipo de coisa. Tem gente que recebe para te ajudar, você tá na merda absoluta, o cara cobra, você dá um jeito, faz empréstimo, paga e ninguém faz nada por você, tá? Ou mexe com o que não deve, ou não sabe desfazer o que tá feito. Os seus problemas espirituais, a cura está dentro de você. E se você quiser algum tipo de orientação e ajuda, me chama no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Da melhor forma que você pode fazer para estar em sintonia com o universo, com a espiritualidade, com o seu anjo de guarda. Em todo vídeo, mês após mês eu falo, você sabe o nome do seu anjo de guarda? Não sabe? Não sabe porque não quer. Porque eu já falei milhões de vezes, me acessa, eu te falo o nome do teu anjo, eu te mando a literatura que você precisa para ter contato com ele, de que forma você deve fazer esse contato e estreitar o relacionamento de vocês. Isso já te coloca num patamar onde dificilmente alguma coisa te pega. Mas tem mais coisas para serem feitas. Se você quiser ajuda, se você sente que está nesses conflitos e há inimigos espirituais te incomodando, por favor, venha falar comigo, tá bom? Os amigos e a sociedade. O 8 de paus. Você tem que ter rapidez e foco para colocar alguns amigos nos seus devidos lugares. Às vezes amigos são folgados, são salientes e acham que porque são seus amigos podem falar e fazer qualquer coisa. Isso não é verdade. As pessoas não podem falar e fazer qualquer coisa, não é verdade? A gente tem que ter a noção de respeitar o espaço do outro, o limite do outro. A nossa liberdade acaba onde começa do outro, então respeito antes de mais nada, até para manter a amizade, não é verdade? Então, entre outras coisas, essa é uma coisa que é bastante importante que você tenha como noção. Rapidez e foco no fazer isso, tá? Para não ficar em maus lençóis, nem com a sociedade, que é algo extremamente julgador. A sociedade existe para nos punir de coisas que a gente nem sabe se fez, nem sabe se está devendo, mas as pessoas nos julgam, né? E os amigos, quando são amigos de fato, eles te dão o espaço para você ir, arriscar, fazer, errar, voltar atrás e refazer e fazer quantas vezes for necessário, sem ficar te julgando, né? Mas te dando orientação, te dando conselho e deixando você fazer o que você acha que é normal para você, o que é bom para sua vida, tá bom? Tenha rapidez e foco no posicionar-se, porque é bem rápido que as coisas vão degringolar se você não tomar uma posição na vida. No inconsciente, leoninos e leoninas, independente de tarô, independente de qualquer coisa, vocês
sabem e devem ter esta noção dentro de vocês de prosperidade. A Imperatriz é extremamente sensual e feminina. E mesmo que a gente esteja falando de leoninos e não só de leoninas, o sensualizar é para todo mundo, tá? Seja você homem ou mulher, usar a sua paz, esse é um recado gritante. Arrume-se mais, seja você leonino, por natureza já é um ser vaidoso, que gosta de estar com a juba gigante e apresentar o seu melhor para todo mundo. E se nesses últimos tempos você vem meio com a luz apagada, com pouco glitter, é a hora de aparecer e brilhar, tá? Então, use da sua sensualidade, coloque os teus projetos para fora. Essa barriguinha de gestante da Imperatriz são projetos sendo gestados e ela colhe frutos maravilhosos desde que ela coloque os projetos para a vida. Então, seja você homem ou mulher, cuide-se mais, vá para a vida, viver a vida arrumadinho, arrumadinha, para ser bem quisto, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade onde a aparência é tudo ou é muita coisa, muitas vezes mais do que o necessário, mas é. E se você tem projetos, coloque para fora, porque você vai colher excelentes frutos. Alguns de vocês, sejam homens ou mulheres, se não quer acordar em 3, quando dormir a 2, plastifique, porque alguns têm a tendência a engravidar. Se não é a ideia, e acho honestamente que essa não é a hora de engravidar, pela possibilidade de não sabermos qual é o amanhã das crianças que vão nascer, né? Nos últimos tempos. Enfim, essa é a minha visão do nosso planeta atual. E qual é a orientação do tarô para você de Leão? Equilíbrio, tá? Vai haver um equilíbrio em julho sobre a maior parte dos aspectos da sua vida. Você vai conseguir respirar melhor, no sentido de ter um fôlego financeiro, um fôlego de paz entre as pessoas que convivem, né? As pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua vida. Então, a gente tem vários planetas na mesma órbita e eles não colidem, então você vai poder sobreviver sem colidir, né? Sem estar no caminho de ninguém e ninguém no seu. Vai haver paz e harmonia, tá bom? A gente tem Lua e Sol, de novo Yin e Yang, masculino e feminino, equilíbrio de energias. Um anjo de luz, um anjo de sombra, tudo nessa carta fala que você deve viver um dia de cada vez, sem expectativas, especialmente nos outros, né? Se as suas expectativas são sobre você, ok, mas não coloque expectativas nos outros para não se frustrar, tá bom? E é isso, vá ser feliz, porque a tendência é ter um julho muito bom para você de Leão. É isso, eu espero que você goste, que você use as orientações para você errar menos, para você ser mais próspero, para você ter mais bens na vida. E eu não estou falando única e exclusivamente de bens materiais, eu estou falando de todas as possibilidades de você ficar bem como um todo na sua vida, Leão, tá bom? A gente se vê em agosto e tenha um julho encantado. Fica com a deusa, fica com Deus e com o seu anjo de guarda. O meu contato, se você quiser falar comigo a respeito de alguma coisa, é 19 98 96 12 896. Me manda um WhatsApp, me conta o teu nome, me dá a data do teu nascimento para a gente falar o nome do teu anjo, me conta qual é o problema, se eu puder ajudar, com certeza eu farei isso. Beijo.